Sr. Presidente, eu nada a opor em princípio, mas talvez valesse a pena clarificar qual é o critério ou seja, o que é que se declara quando se declara uma conta à ordem. Porque as outras aplicações financeiras que são, sobre as quais incide a declaração, o dever de declaração, assentam na existência, para além de um plafond, mas isso continuará a existir, na alguma estabilidade da aplicação, do montante da aplicação. Não é? E, portanto, diz-se que tem uma aplicação, tem uma conta a prazo, de um montante com o seguinte prazo. Não. Bom, as contas à ordem de qualquer cidadão têm uma característica incontornável, que é a respectiva flutuação diária. Eu creio que qualquer cidadão, nos dias que correm, se perguntarem qual é o montante da sua conta à ordem, ele dirá, bom, tem que ir ali ao multibanco saber. E, portanto, talvez nos entendêssemos sobre como é que se declara. Havendo um plafond, declara simplesmente tenho uma conta de valor superior a... Se diz assim, bom, tem que ser declarada uma conta à ordem de valor superior a, por hipótese, 50 salários mínimos. O que é que consta da declaração? É dizer, eu declaro que tenho uma conta de valor superior a 50 salários mínimos? Ou não tendo, não declaro? Porque eu vejo alguma dificuldade que algum cidadão possa, com o mínimo de fiabilidade, declarar qual é o montante da sua conta à ordem, sob pena de ter que estar a atualizar a declaração de meia em meia hora. Se for um grande utilizador do cartão multibanco. E, portanto, acho que definir o critério sobre o que é que se declara era o mínimo, sob pena das pessoas não saberem como é que isso se faz. Sr. Presidente, vamos lá ver. Relativamente a esta matéria, nós temos neste momento em cima da mesa duas propostas depois de toda esta discussão que já foi feita. Naturalmente que há uma parte relativamente à qual nós creio que vamos chegar a qualquer acordo que tem que ver com o elenco, mas isso, com o elenco dos titulares que vão sujeitos à declaração, mas isso veremos depois. Agora, aquilo que é autonomizável das propostas do PCP, uma delas tem que ver com a necessidade o estabelecimento da obrigatoriedade de atualização da declaração sempre que se verifique um acréscimo patrimonial de montante significativo, substituindo a obrigatoriedade de declaração anual que se impende presentemente sobre alguns dos titulares. A lógica que nós temos atualmente é esta. Os titulares de cargos políticos não executivos apresentam uma declaração no início de funções e uma outra no fim, na cessação das funções. Os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos que tenham funções executivas são obrigados a renovar anualmente a respectiva declaração, sendo que, não havendo alterações a registar, podem fazer simplesmente menção desse facto. Bom, o que nos parece é que o que era interessante é que as declarações fossem atualizadas de forma não rotineira ou burocrática, ou meramente burocrática, mas de forma a poder seguir a evolução patrimonial do titular do cargo. E, nesse sentido, nós substituiríamos a obrigatoriedade de declaração anual por uma obrigatoriedade de declaração quando se verificasse uma situação, eu não digo anómala, mas que não, obviamente não será anómala, mas terá uma causa justificativa qualquer, mas quando se verifica uma situação extraordinária em termos de alteração da situação patrimonial do titular de cargo público. E, portanto, a nossa proposta é que, havendo uma alteração de montante superior a 50 salários mínimos, que haja uma atualização dessa declaração. Só nesses casos é que se tenha que fazer a atualização e depois, naturalmente, na cessação de funções, far-se-á a entrega de uma nova declaração, tal como até aqui. Uma outra proposta que fazemos é que, vindo aliás de encontro a sugestões que foram aqui feitas durante as audições, é que haja uma nova declaração, e essa sim será uma declaração final, 3 anos após a cessação de funções. Porque fomos aqui alertados nas audições para o facto de haver titular de cargos políticos, imaginemos um titular de um alto cargo público que esteja, enfim, envolvido em alguma situação de corrupção e que, sabendo que está obrigado às declarações, vai protelar
o seu acréscimo patrimonial para um momento em que já não tenha de declarar nada, ou seja, depois da cessação de funções. E, portanto, seria avisado que houvesse algum tempo depois, e que antes parecia que 3 anos seria adequado, até porque há paralelismo com outras soluções legais em matéria de incompatibilidades e impedimentos, que 3 anos após a cessação de funções seja feita uma última declaração. Finalmente, há um problema que é a existência ou não de sanções para isto. Enfim, procurando encontrar aqui uma solução que seja adequada, a nossa ideia também aqui é que podemos estabelecer também um paralelismo legal com situações que já existem. Ou seja, hoje em dia há uma proibição legal de alguém que tenha exercido funções governativas, em determinados casos, não poder assumir determinados cargos privados após a cessação de funções que tivessem tido uma relação direta com as funções governativas que exerceu. Que sanções é que existem para isto? Bom, a sanção que existe é a inibição do exercício de cargos posteriormente. Creio que podemos ir por aí, na falta de melhor ideia, podemos ir por aí. Ou na falta de uma ideia viável, podemos ir por aí. E, portanto, a nossa ideia é que quem não apresentar a declaração a que está obrigado, 3 anos depois da cessação de funções, que fique inibido do exercício de cargos públicos, ou de cargos políticos ou de altos cargos públicos. E, portanto, são estas as propostas, depois de toda a discussão que tivemos na Comissão, que nós entendemos que deveríamos retomar nesta fase.